Prova no INSS não pode ser feita só com testemunhas. É isso mesmo? As pessoas acreditam que tem um tempo que não contribuíram e tem direito naquele tempo para a aposentadoria, mas o INSS não aceita apenas testemunhas. Para entender isso, por favor, me acompanhe aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ajude outras pessoas com as informações desse canal, como compartilhando nas redes sociais. Se ainda não fomos apresentados, eu sou Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. O INSS não aceita prova exclusivamente testemunhal para provar tempo passado de trabalho em que não consta contribuição na Previdência. As testemunhas servem para completar os documentos incompletos do período que se quer aí comprovar que tem, vamos dizer assim, contribuições para a Previdência que não constam na Previdência ali porque não foram pagas ou por alguma falha da própria Previdência ou do empregador. Então vamos lá. Sem o indício de prova documental, a Previdência não aceita o tempo de serviço sem registro. Trata-se de uma proteção da Previdência Social, porque só testemunhas, se valessem, muita gente mal intencionada poderia se utilizar dessa situação para ganhar um tempo que não trabalhou. Por isso, quem tem que provar é o documento que sirva, algo que sirva como sinal que houve o trabalho naquele período que você quer comprovar, se quer fazer aí válido como recolhimento para a Previdência Social. Para isso deve-se utilizar alguns documentos. Mas quais documentos? Quando se tem o registro na carteira de trabalho ou carnês de contribuição pagos ali direitinho, certinho, isso vale para a sua aposentadoria. Mas tem alguns documentos que servem para provar a falta desse registro, a falta dessa contribuição, como a certidão de casamento, certidão de nascimento, ficha de matrícula dos filhos da escola ou qualquer outro documento público ou particular que contenha a profissão daquela pessoa, que ela exercia naquela época do documento, que o documento foi feito. Além, é claro, de fotografia do local de trabalho, por exemplo. Isso já é o indício de prova, o início de prova, que acompanhado de prova testemunhal vai dizer qual o período trabalhado. Aí sim pode-se utilizar as testemunhas. Não é necessário, muitas vezes, indenizar o INSS. Vou explicar. Caso o período a ser comprovado seja do empregado, você trabalhou para alguém, não precisa pagar nada, porque a responsabilidade de pagar aquele período que não foi registrado era do patrão e o INSS deve fiscalizar essas situações. Então, o trabalhador não pode ser prejudicado, não pode pagar aí por um erro do patrão. Então, nesses casos, não há necessidade de se pagar, de se indenizar a Previdência Social e INSS. Agora, caso tenha trabalhado por conta própria, aí, como você não tem como jogar a culpa em cima de ninguém, então vai ter que indenizar a Previdência Social para o tempo comprovado aí começar a valer para a sua aposentadoria. Você vai ter que pagar a Previdência. Mas quem tem que pagar? Muita atenção. Antes de fazer prova do trabalho, o segurado, que já tem aí que saber o quanto vai pagar por isso. Então, procure profissional da área de contabilidade, procure a Previdência Social, porque às vezes você vai procurar provas daquele tempo que falta para você se aposentar, o investimento vai ser muito alto. Aí você só vai perder tempo. Existem regras que definem como é feito o pagamento. Para quem vai se aposentar pelo INSS, o valor será calculado aí sobre a média salarial desde julho de 1994. Para o servidor público que tem previdência própria da União, do Distrito Federal, do Estado ou do município, o valor da contribuição será igual ao valor atual da remuneração desse servidor. Às vezes, o molho pode ficar mais caro do que o peixe. O investimento pode virar uma despesa. Existem casos, vou falar um caso que eu vivenciei, um caso real, de uma pessoa que procurou o escritório que eu presto serviços aqui para um advogado há 16 anos. Essa pessoa queria pagar para trás. Eu falei, não tem como,
mas se você tiver provas de que trabalhou na época, uma ficha, uma inscrição da prefeitura, né, alguma coisa assim, pode-se usar até testemunha para comprovar uma nota de prestação de serviço. Só que tem um detalhe, como você trabalhava por conta própria, vai ser feito um cálculo pela Previdência Social do quanto você teria que pagar. No final das contas, era muito tempo, ficou algo mais de R$30 mil, e essa pessoa desistiu, porque para ela ganhar um salário mínimo, aí depois dos 60 anos de idade, segundo ela, não compensava gastar esse dinheiro, ela nem tinha esse dinheiro, para falar a verdade. Então, muito cuidado, senta, faz um cálculo, porque às vezes você fala, eu quero pagar aquele tempo que falta para me aposentar. Eu trabalhei lá no passado alguns anos sem contribuição, trabalhei por conta própria, quero pagar esse INSS, você vai ter que provar isso e não vai ficar barato. Você vai ter que pagar por isso. Então, às vezes pode ficar muito caro, às vezes não compensa. Então, mais uma vez, reforçando, o INSS não aceita apenas prova testemunhal. Na justiça é o equivalente. Um exemplo, as pessoas que vão fazer aí, tentar um benefício rural até 1991, não era exigido contribuição, apenas a prova testemunhal para o trabalho rural, especial rural, mulheres 55 anos, homens 60 anos, 15 anos de atividade especial rural, não é válido apenas prova testemunhal. Tem que se acompanhar do início de prova material, tem que se haver documentos da época e completados sim com testemunhas para se conseguir o acesso ao benefício. Então, apenas testemunha não vale nem no INSS, nem mesmo na justiça. As pessoas têm a ilusão de que simplesmente vão até a Previdência ou vão até o fórum e apenas com as testemunhas já saem de lá aposentados. Fala, o fulano aqui aposentou, umas 3 pessoas foi lá e saiu aposentado. Não é verdade, não é bem assim. Nós falamos sem conhecimento de causa, tem que haver toda uma documentação que comprova, e essa documentação não é suficiente, exige-se então que seja completada por prova testemunhal da época. Vou ficando por aqui, então a dica já foi dada para você aí que precisar completar o seu INSS, às vezes não compensa, e para você que vai procurar a justiça, apenas a prova ou mesmo a previdência, para provar um tempo de trabalho que não teve recolhimento, apenas a prova testemunhal não é válida, precisa-se de documentos contemporâneos da época, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de nascimento de filho, ficha de posto de saúde, cadastro de compra em loja, qualquer coisa que conste a sua profissão na época para provar que você realizava aquele tipo de atividade. Existem diversos outros tipos de documentos. Às vezes você teve um filho na época, teve uma internação, então a ficha hospitalar, ficha de posto de saúde, são inúmeros documentos. Às vezes você acha que não tem a documentação está mais próxima de você e vai ajudar você a provar que tem direito, tem acesso à Previdência Social daquela época. Muito obrigado, espero ter ajudado, tirado algumas dúvidas. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários a sua dúvida para que nós possamos fazer os vídeos. Lembrando que eu não respondo mais aos comentários do canal, nós fazemos vídeos para tentar fazer isso. Até o próximo vídeo. Não é inscrito, já se inscreve e não esqueça de compartilhar nas redes sociais. Hoje é terça-feira, dia 3 de março de 2020.